Gente, me conta uma coisa, quem é que nunca teve vontade de ter um guarda-roupas assim mais colorido, né? De usar mais cores, de saber fazer combinações entre cores, mas fica sempre naquela dúvida de como fazer esse tipo de combinações. Eu tenho certeza que provavelmente todo mundo em algum momento da vida já teve algum dilema para fazer esse tipo de combinação. Às vezes acha que o guarda-roupa está muito monocromático, muito voltado só para aquelas cores mais neutras, mais sóbrias. Teve aquela vontade de começar a incrementar o guarda-roupa com cores diferentes, mas fica naquela dúvida, né? Será que essa cor vai casar com essa? Será que eu tô fazendo a combinação correta? Será que essas cores combinam entre si ou não? A gente de vez em quando fica nessas dúvidas. Então eu tô aqui hoje para ajudar vocês nessas combinações. Vocês vão aprender direitinho quais são as melhores formas de fazer a combinação de cor para que os looks fiquem bonitos e as combinações fiquem certeiras. Eu acho que a falta de conhecimento muitas vezes dessas cores pode nos levar a fazer ou combinações exageradas demais, aquelas cores que não casam entre si, ou ainda deixa a gente assim naquela coisa de não arriscar para não errar, né? Então por isso que eu acho que conhecendo um pouquinho das cores, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, a gente pode arriscar mais para poder fazer essas combinações legais. Olha, muita gente não sabe, mas o segredo da combinação das cores está em primeiramente conhecer o círculo cromático, ou círculo das cores, como ele é chamado também. A primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem depois de assistirem essa aula é baixar da internet um círculo cromático, que é super fácil, é só colocar no Google que vocês vão achar vários círculos cromáticos. Baixem e depois imprimam na casa de vocês ou numa gráfica e tenham sempre com vocês esse círculo cromático lá no closet, no guarda-roupas, porque aí vai ficar muito mais fácil até de ver qual cor combina com qual, ter sempre aquilo à mão para poder lançar a mão dessas combinações que eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Bora comigo então descobrir quais são essas combinações que vão ter mais a sua cara, baseado também no seu próprio estilo, pra gente ver o que vai ficar legal e o que não. O círculo cromático é uma ferramenta assim muito poderosa que vai nos ajudar a montar as combinações de looks. Então o círculo cromático ele é composto por 12 cores, tá? Dessas 12 cores, 3 delas são as cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Depois a gente tem as 3 cores que são chamadas cores secundárias, que são as cores que derivam das cores primárias. São elas o verde, o laranja e o violeta. E aí depois a gente tem as cores terciárias, que são derivadas da mistura das cores primárias e das secundárias. Então o círculo cromático ele é composto por várias famílias de cores. Cada cor tem os seus tons, ora puxados para o mais claro, ora puxados para os mais escuros. E o mais interessante é que você não precisa ficar presa a uma cor somente ou nos tons diferentes daquelas cores, né? Você pode variar, pode jogar, pode misturar esses diferentes tons e as diferentes cores também. Já as cores complementares são aquelas cores que são opostas entre si dentro do círculo cromático. Ou seja, são as cores que têm mais contraste entre uma e outra. Então eu acho assim, o círculo cromático ele vai ajudar muito, vai facilitar muito na hora de fazer as combinações de cores, porque você tem em mãos ali, então você vai saber quais são as cores que combinam entre si, as cores que estão lado a lado, quais são as cores complementares, como eu já falei, que são aquelas que se opõem uma à outra, que também fica legal de fazer a composição. Então o círculo cromático é a ferramenta necessária que a gente precisa para jogar e para fazer esses tipos de combinações. Então hoje eu vou explicar para vocês como é que na verdade são 3 tipos de combinações básicas que a gente pode fazer entre cores, tá? Então a primeira combinação é a combinação monocromática. A segunda é a combinação entre cores complementares e a terceira é a combinação entre cores análogas. Essas combinações elas variam muito entre si, então cada uma tem a sua característica peculiar, que eu vou mostrar aqui, é muito interessante, tá? E aí eu quero ver qual é que mais vai se encaixar com o seu estilo. Pode ser que você goste mais de usar, por exemplo, uma combinação monocromática, né? E use mais desse estilo. Pode ser que você adore fazer combinação entre cores complementares, que são aquelas cores mais contrastantes entre si. Ou então pode ser que você se adapte mais a fazer combinações com cores análogas, que são aquelas cores que estão lado a lado no círculo cromático e tem combinações com menos contraste. Então eu vou mostrar cada um deles aqui para vocês. E eu gosto sempre de lembrar que o círculo cromático ele se divide em cores frias e cores quentes.
Isso é fundamental para vocês entenderem o processo de combinações também. As cores quentes são as cores mais puxadas para o amarelo, para o laranja, para o vermelho, para o rosa. E as cores frias são aquelas cores que são puxadas mais para os tons roxo, verde, azul. Vocês conseguiram perceber também que o branco, o preto, o bege, por exemplo, são cores que não aparecem no círculo cromático? Por quê? Porque essas cores são consideradas cores neutras, então não aparecem e são cores que a gente pode jogar para fazer combinações com as cores do círculo também. Que são cores assim bem, como o próprio nome já diz, bem neutras e permitem diversas combinações com as outras cores.